Gestão inteligente e sustentável. Uma das maiores dificuldades dos gestores é a capacidade de reconhecer as próprias falhas e os erros. Então, nessa questão das falhas, de reconhecer erros, há um grande desafio de termos aí a lucidez, a tranquilidade de sabermos que não somos perfeitos, de que nós, enquanto gestores, não temos a condição de saber tudo em todos os momentos. As limitações humanas fazem com que a gente acabe não tendo a capacidade de resolver tudo no exato momento que as outras pessoas desejam, cometendo falhas. Quando nós temos uma intencionalidade positiva, correta, isso é muito tranquilo. Porém, quando nós não temos uma intencionalidade muito coerente, com ética, acabamos distorcendo os fatos, os erros são acobertados, há uma dificuldade em se admitir que houve uma falha, que houve um erro. E isso pode causar grandes prejuízos na gestão da empresa. Quantos problemas poderiam ser evitados, quantos prejuízos poderiam ser evitados se as pessoas, os gestores e mesmo os membros das próprias equipes assumissem as falhas, informassem de forma transparente e verdadeira o que aconteceu. Então, normalmente há mentiras, há jeitinhos, há distorções. Enquanto isso, o tempo passa e os custos se acumulam, os prejuízos se acumulam. Muitas vezes, falar a verdade dói, falar a verdade é mais difícil, porque o gestor imagina que com isso ele está demonstrando uma fragilidade, que ele vai ser menos reconhecido, que ele vai ter alguma dificuldade ou mesmo será chamada a atenção em função do erro cometido. Porém, eu destaco mais uma vez, a importância de sermos transparentes gera muito maior confiança, muito mais confiança do que você esconder, do que nós dissimularmos a dificuldade e o problema. A verdade, ela gera essa credibilidade. A verdade, ela gera essa interconfiança. Porque aí o empresário, o empreendedor, o gerente, o coordenador, não importa o nome, o próprio proprietário, sabe que pode contar com aquele profissional que quando houver uma falha, que nós não somos perfeitos, quando houver um erro, será informado, será trazida a questão pensando no bem maior da empresa, pensando no bem maior do grupo, para que rapidamente aquela dificuldade seja sanada. E aí há uma grande diferença entre cobrança e esclarecimento. Normalmente os gestores acabam cobrando de uma maneira intensa quando há uma falha, quando há um erro. E muitas vezes ainda não se tem o conhecimento da causa desse problema. Qual é a raiz da situação? E aí nós precisamos entender melhor aquele contexto, por que a falha está acontecendo, que muitas vezes é uma falha de processo, é uma análise de processo que precisa ser feito com maior profundidade. Muitas vezes, sim, a pessoa pode ser, entre aspas, a culpada, que realmente não teve a devida atenção, não teve o devido cuidado para que aquele problema acontecesse. Então, essa informação transparente, essa análise do processo, essa análise da causa, vai esclarecendo a situação para nós separarmos o joio do trigo e entendermos
aonde está a raiz de toda a questão. O esclarecimento é trazer para a luz, é ter uma transparência, uma comunicação clara, para que a gente não fique num constrangimento, não fique em acusações, em induções, em, às vezes, querer culpar outras pessoas quando nós temos a oportunidade de conversar, de esclarecer, de pesquisar um pouco mais para entender a raiz da questão. É praticamente da cultura do ser humano achar um culpado. Quando tem algum problema, colocar o nome à frente de alguém que está responsável por aquela situação ou que pode ser o culpado dessa história toda. Então, isso não é legal, não é muito interessante, porque acaba gerando mágoas, acaba gerando ressentimentos. Essa repressão excessiva pode trazer esse constrangimento e a pessoa se fechar, e nós com isso não atingimos o verdadeiro objetivo, que é a inteligência na gestão, que é essa continuidade, que é essa sustentabilidade, que é a união do grupo, realmente todos motivados para fazer o melhor pelo grupo, para trazer uma tranquilidade, uma segurança e evitar interpretações, evitar essas questões mais negativas que acabam travando o grupo, acabam trazendo um sentimento de instabilidade, de insegurança, e aí muitos profissionais preferem trocar de empresa, trocar de local de trabalho, porque não se sentem confortáveis, não se sentem acolhidos ou encorajados para trazer a real situação das questões, ser realmente uma pessoa que traga as evidências, que analisa os fatos e não suposições e não no achismo. Para isso nós temos uma técnica interessante que pode se tornar aí uma dinâmica no dia a dia, nas reuniões, na comunicação com os colegas e principalmente para quem exerce a liderança ou a gestão dentro do processo, que é a técnica PNP. Ela não é nova, não foi criada por mim, né, mas é uma técnica muito interessante para que você consiga qualificar a sua gestão no dia a dia junto com a sua equipe. O PNP quer dizer tratar, conversar sobre questões positivas em primeiro plano, depois, num segundo momento, abordamos a questão negativa, ou seja, a falha, o erro, e daí terminamos no terceiro passo, novamente com uma situação positiva. Esse primeiro passo é aquela autorreflexão, né, que nós trazemos muito no nosso método PPCA, que é pensar, planejar, comunicar e agir, que é fazer essa parada para avaliar melhor a situação e reconhecer o lado positivo, os pontos fortes, as questões positivas que a pessoa já traz na sua manifestação no dia a dia. E deixá-la tranquila de que ela merece a confiança, que foi uma falha, que foi um erro, mas que nós podemos dar continuidade e fazer uma investigação, fazer uma análise, dar um apoio, ajudar na solução daquele problema naquele momento. E aí nós entramos com clareza, com objetividade, com transparência para esclarecer aonde a falha aconteceu, que é a situação, entre aspas, negativa. Aí, nesta abordagem mais tranquila, nós conseguimos demonstrar aonde precisam ser feitos reconsiderações, reavaliações, novos treinamentos para melhorar o processo. Dentro daquele movimento da melhoria contínua, para que as pessoas evoluam, consigam se sentir encorajadas, porque aquele velho ditado, não era
quem não faz. Quem está fazendo alguma coisa, em algum momento vai cometer algum erro, vai cometer alguma falha. Nós não somos perfeitos, estamos num movimento de aprendizagem, de evolução, e aí, novamente, devemos encorajar no fechamento do diálogo, da conversa, de que a pessoa é capaz, tem competência, tem condições de fazer um bom trabalho e dar a volta por cima e seguir em frente, superando os obstáculos e resolvendo aquele problema ou aquela falha que aconteceu naquele instante. Isso vai trazendo mais responsabilidade para a pessoa e vai encorajando todos a fazerem uma experimentação positiva de contribuição, de uma comunicação mais clara, mais direta e sabendo que não vai ter aquela cobrança, aquela pressão de que tudo é negativo, cria-se um clima de praticamente perseguição em algumas empresas, em algumas organizações, onde as pessoas ficam bastante desconfortáveis e acabam não tendo mais aquela naturalidade em trazer ideias, em dar a sua contribuição. E aí esse feedback fica muito prejudicado, as questões ficam muito obscuras e a desmotivação vai ficando cada vez mais intensa, e isso muitas vezes faz com que determinadas empresas tenham muita dificuldade na montagem das suas equipes ou tenham muita dificuldade na manutenção dos seus talentos, que foi aí a conversa em outro momento, que é o reconhecimento, a valorização das pessoas que já fazem parte da sua equipe. Um ajudando o outro, um trazendo uma ideia, apostando na aplicação, na solução, no encaminhamento, e se houver falhas durante o processo, nós precisamos parar e fazer uma reflexão, qual é o aprendizado naquele momento, para que esse erro, essa falha não mais se repita. E aí nós precisamos cuidar muito do nosso comportamento humano, que é essa questão da autocorrupção, que é essa questão de eu sei que está errado, eu sei que não pode ser desta forma, porém eu faço. Então isto é muito sério, e é isto que acaba trazendo uma dificuldade no grupo, porque nós, enquanto gestores, temos que dar o exemplo, temos que ser exemplo. E para ser exemplo, nós precisamos ser mais abertos a essa troca de experiências, a essa construção coletiva, essa ajuda mútua, de nós aprendermos uns com os outros de uma maneira mais natural, com um feedback mais constante, com um diálogo mais objetivo e direto, separando as questões pessoais das questões profissionais e principalmente deixando de lado as questões emocionais, pessoais, que acabam travando, né, esses medos, essas pressões, esses apegos, as mágoas. Isso acaba travando todo o processo, porque não se trata o erro, a falha, como um momento de aprendizado, como um momento de pesquisa, de aprofundamento, de reflexão, para descobrirmos o caminho da não repetição mais disso, né? Então, essa experimentação, essa troca de experiências, ela é muito importante para nós consolidarmos e desenvolvermos a gestão inteligente e essa sustentabilidade, ou continuidade, essa estabilidade que nós queremos numa gestão de grupos, de organizações, de associações, de empresas, né? E quem realmente é empreendedor vai errar em alguns momentos, como eu comentei antes, e nós precisamos, de maneira positiva, de maneira objetiva, termos essa transparência, essa abertura para sermos profissionais
e desenvolvermos uma postura de exemplo, uma postura de realmente abertura para experimentar, conversar e aprender com aquela situação, e assim nós tornamos a nossa equipe, né, a nossa postura cada vez mais fortalecida, com mais ideias, e é assim que as empresas estão suplantando as empresas que estão estagnadas, que não inovam e que na verdade não experimentam tanto. Aquelas que têm mais inovação mas aquela história precisa errar rápido e corrigir rápido, né? Quer dizer, ou melhorando a colocação, né? Errou, precisa reconhecer rapidamente, corrigir rapidamente e dar a volta por cima e saber esse aqui não é mais o caminho. E assim nós estamos numa velocidade maior, numa agilidade maior e com certeza encontraremos o caminho do sucesso.